Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que Ele esteja habitando aí em seu coração e também aí em seu lar. Você que está chegando agora, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu aí no canal Apocalipse Oficial? Se você não se inscreveu ainda, por favor, faça isso agora. Para tudo, dá um cliquezinho, é rápido para se inscrever, deixa também seu like se você gostar do vídeo, tá bom? E aí na descrição do vídeo nós vamos ter também o direcionamento para um site muito especial, mundoadventista.com.br. Lá você vai achar muitos materiais interessantes, vídeos, artigos, etc. E também o livro O Grande Conflito, tanto em PDF quanto também o audiobook para você ouvir quando você puder aí nas suas horas de descanso, na sua hora de lazer, onde você estiver, você pode colocar aí o seu fone de ouvido e estar também ouvindo esse livro maravilhoso. Se você está chegando aqui, essa é a primeira vez que você está tendo contato com esse vídeo, deixa eu te dizer então o que está acontecendo. Nós estamos gravando então uma série de vídeos baseados no livro O Grande Conflito, onde estamos então fazendo um breve resumo de cada capítulo e também tirando algumas lições espirituais para a nossa vida. Portanto, se você ainda não viu os outros vídeos, esse já é o quarto da série, por favor, busque aí, procure aí no canal que você vai achar os demais vídeos. Mas, sem mais delongas, vamos então para o capítulo de hoje, que tem por título Um Povo que Difunde Luz. O texto base para a nossa meditação encontra-se em Judas, no verso 3. E diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a trabalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que lindo esse texto, não é? No vídeo anterior, nós então discorremos como as trevas morais entraram na igreja. E nós vimos ali então que a palavra de Deus ela foi suprimida do povo e por conta disso perdeu-se o balizador, aquele que decidia e decide até hoje o que é certo e o que é errado. Não é o homem que decide, é a palavra de Deus que decide. Quando isso foi retirado, a palavra de Deus, então as trevas morais entraram na igreja. Mas Deus sempre teve o seu povo fiel. Mesmo que a igreja institucionalmente ela se corrompeu, isso é história. Isso não é papo de igreja exclusivista, dos adventistas. Não, isso é história. A igreja se corrompeu, corrompeu nos costumes, deixou que o paganismo entrasse dentro dela e muitos problemas aconteceram. Mas ainda assim Deus sempre teve os seus fiéis, mesmo na época ou nas épocas mais escuras da história desse mundo e durante toda ali a Idade Média. Crentes de todos os lugares guardavam o sábado, mantinham a fé nas escrituras e guardavam o sábado. Nós temos isso na África, temos isso na Ásia, e você não precisa se valer apenas do livro O Grande Conflito. Se você fizer uma busca, você vai ver que realmente Deus sempre teve fiéis, Deus sempre teve pessoas que se manteram fiéis às escrituras e guardaram a lei, inclusive, principalmente, o sábado bíblico. E o papado odeia isso, porque o papado mudou o sábado para o domingo. Entre essas pessoas, entre esses grupos, os que mais se destacaram na história do cristianismo, e eu falo grupo porque eram realmente poucas pessoas, estão os valdenses. Eles realmente ocuparam um papel assim muito importante nessa história de difundir o cristianismo fiel, verdadeiro dos apóstolos durante todo esse período da Idade Média. Eles eram o que nós podemos chamar, e Ellen White chama no seu livro, de a igreja no deserto. Sabe aquele texto no Apocalipse que diz que a igreja, a mulher, né, igreja, foi enviada para o deserto e foi ali sustida por Deus durante um período de 1260 anos? Então, esse nós podemos dizer eram também os valdenses. Os valdenses baseavam a sua fé apenas na palavra escrita de Deus. E olha que interessante, por meio dos seus estudos, por meio da sua meditação na palavra de Deus, eles já naquela época chegaram à conclusão de que a igreja romana, institucionalizada, ou seja, envolvida com o Estado, ela é a igreja apóstata, a Babilônia, descrita lá em Apocalipse. Eles chegaram a essas conclusões. E durante então um período de mais de 1000 anos, ou 1000 anos pelo menos, eles mantiveram então essa fé viva, essa fé
na palavra de Deus, assim como eles receberam, e nós lemos aqui no texto bíblico de Judas, verso 3, que eles receberam lá dos apóstolos, a fé viva que transforma os corações. Eles foram o primeiro grupo, podemos dizer assim, a conseguir a tradução das escrituras na sua língua. Então eles mantinham as escrituras, só que eles não mantinham só a escritura escrita, vamos dizer assim, né? Com eles. O que eles faziam? Eles guardavam na memória grandes porções das escrituras, porque eles eram perseguidos. Eles sabiam que teriam dificuldades em difundir esta fé. Então eles guardavam na memória grandes partes das escrituras, para que eles pudessem efetivamente utilizá-la quando eles precisavam. Eles ensinavam, meus queridos, desde a infância, as crianças, os juvenis e os seus jovens a fazerem o mesmo, a guardarem na memória as escrituras, e os ensinavam a ser disseminadores das verdades bíblicas. Os seus pastores iam junto com jovens a locais distantes da sua casa. Eles então escolhiam para si as profissões, por exemplo, de comerciantes, de vendedores. Então eles iam de cidade a cidade com pequenas partes da escritura transcrita, né, em papel, deixavam ali pronto, guardadinho. Então eles iam e comercializavam seus produtos. E quando eles achavam alguém que estava com o coração mais aberto, eles deixavam um pequeno exemplar, uma parte de um livro, alguns trechos, algum estudo da escritura sagrada. E isso foi disseminando o evangelho, mesmo nesse momento escuro da história. Os seus pastores, que iam então com esses jovens, eles não apenas disseminavam a palavra de Deus, mas eles se preocupavam também com os doentes, oravam pelas pessoas, eles iam de casa em casa admoestando os que erravam, promoviam de verdade uma harmonia e também um amor fraternal. Bom, por conta disso não preciso dizer para vocês, né? Vocês já devem imaginar o que aconteceu com eles, né? Eles foram de verdade perseguidos, eles tiveram que se esconder nas montanhas, eles tinham que se separar das suas famílias. Decidiu-se por conta dessa influência, que era uma influência positiva, uma influência cristã, mas Roma, papal, como estava com o poder na mão e não queria que o povo tivesse conhecimento das escrituras, havia suprimido a escritura do povo, o que eles fizeram? Decidiram que deveriam exterminar os valdenses da face da terra. E emitiu-se decretos para que eles então fossem exterminados da face da terra. Veja o que diz o livro na página 67. Acompanha comigo. Os valdenses haviam sacrificado a prosperidade temporal por amor à verdade e com paciência perseverante labutavam para ganhar o pão. Você entendeu aqui? Eles trabalhavam, sabe para quê? Para ganhar o pão. Eles não trabalhavam para ter prosperidade. Eles não trabalhavam para que fossem ricos. Não, eles trabalhavam para ganhar o pão. E enquanto isso, eles labutavam dia a dia, ganhando o seu pão e disseminando a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, o Espírito de Cristo é espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Amém por isso, queridos. Era esse o impulso do coração dos valdenses. Eles então tinham esse espírito missionário. Eles sabiam que a vida deles deveria ser vivida uma vida de verdade, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que deveria levar aos outros o conhecimento de Cristo e não apenas viver para ganhar riquezas e aproveitar essas riquezas e, enfim, viver uma vida temporal que no final você olha e fala, para que eu vivi? Não, os valdenses tinham isso em mente, que eles tinham um chamado, e esse chamado era para difundir a verdade de Cristo. Que lindo isso, que lindo. Na página 78, Ellen White diz assim: dispersos em muitos países, plantaram a semente da reforma que iniciou-se no tempo de Wycliffe. Cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada avante até o final do tempo por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Que lindo isso! Os valdenses foram os que lançaram a semente da reforma.
Essa reforma ela foi ganhar corpo muito tempo depois, com a vida e obra de Wycliffe, que posteriormente foi continuada na vida de Lutero, e que Ellen White diz aqui, deve ser levada avante até o fim. Por quem? Por aqueles que estão dispostos a sofrer todas as coisas, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, uma obra que começou lá no passado, uma obra que começou com os valdenses, precisa hoje ser concluída. Sabe por quem? Por você que está assistindo esse vídeo. Por eu que estou falando para você nesse vídeo. É como se Deus tivesse uma bandeira da verdade. E essa bandeira da verdade vai sendo passada de geração em geração, de mãos em mãos. Estava com os valdenses, passou para Wycliffe, passou para Lutero e vem prosseguindo. Deus sempre tem o seu povo remanescente, aqueles que desejam sofrer, se for necessário, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E essa obra, irmãos, precisa ser concluída hoje, sabe por quem? Por você e por mim. A bandeira da verdade. Presta atenção nisso aqui, guarda essa frase. Leva isso no seu coração. A bandeira da verdade está hoje na tua mão e na minha mão. Que lindo isso! Deus confiou essa verdade maravilhosa aos seus filhos fiéis no tempo do fim. A questão é, estamos dispostos a chamar o pecado pelo nome? Assim como os valdenses faziam? Com amor, mas com persistência. Com amor, mas também com ousadia. Não amaram a sua vida temporal, mas eles tinham por certo de que eles precisavam apenas ganhar o seu pão. O mais importante não era ganhar o pão, porque o pão Deus vai dar, é certo. Mas eles tinham por certo que na sua vida eles precisavam levar esta verdade do Evangelho a todas as pessoas. Você está disposto a fazer isso? Está disposto a ser um valdense moderno? A não ter medo de sofrer pelo Evangelho de Cristo, assim como nós lemos aqui em Apocalipse 1:9, sofrer pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A missão não é fácil. Deus nunca disse que seria fácil. E digo mais, a missão ela é de Deus, não é minha. E se essa missão é de Deus, Ele vai concluir essa missão, sem eu ou comigo. Entendeu? Com você ou sem você. Agora, irmãos, dá para ficar de fora disso? Dá para pensar que Deus hoje escolheu você e eu como valdenses modernos para levar essa mensagem ao mundo e simplesmente descartar isso e dizer, não, Senhor, eu não quero? Eu acredito que não. Eu acredito que você esteja disposto a sofrer pelo Evangelho, a difundir essa mensagem. Onde quer que você esteja, leve o exemplo dos valdenses. Ensine seus filhos nas Sagradas Escrituras. Tome tempo para a leitura da Bíblia. Guarde parte da Bíblia na sua memória para quando for necessário você poder usá-la. Deus conta com você. Deus conta comigo, valdenses modernos, para difundirmos a luz e em breve vermos o nosso Salvador vindo nas nuvens do céu. Que Deus lhe abençoe grandemente. E que essa mensagem aqueça o seu coração, que ao ver a vida dos valdenses, você se inspire também para poder fazer o mesmo trabalho que eles fizeram. A bandeira do Evangelho está comigo e contigo. Que Deus lhe abençoe e até a próxima. Um grande abraço.